Boa tarde, meu nome é Larissa, sou enfermeira. Fico muito feliz em estar palestrando para vocês nesse congresso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de parto. Espero que vocês gostem. Bom, como eu falei, eu sou enfermeira pela Uninova FAP, sou pós-graduanda em obstetrícia pela IESM e pós-graduanda em terapia intensiva pelo Hospital São Marcos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de parto. Bom, existem três elementos essenciais que são responsáveis pelo parto normal, pela evolução desse parto, que é a bacia, que é o trajeto responsável pelo trajeto duro e trajeto mole, o objeto, que no caso seria o feto, e a força, que seria a contração uterina. Primeiro, a gente vai começar falando sobre a bacia em si. Bom, a bacia é formada por 4 ossos, aonde são 2 os ossos ilíacos, como eu até circulei em vermelho, o sacro e o cóccix. E esses ossos, eles são unidos anteriormente, ou seja, na frente eles são unidos pela sínfise púbica e atrás, que posteriormente, pelas articulações sacro-ilíaca e sacro-coccígea. A pelve ela é dividida em 2 seções, que seria a grande bacia, como até nessa imagem mostra, a grande bacia ou pelve maior, que ela proporciona apoio para esse crescimento do útero durante a gestação. E ela também direciona, já no final da gestação, o feto para a pelve menor. E essa pelve menor, né, ou pequena bacia, ela é formada lateralmente e anteriormente pelos 2 ossos pélvicos e posteriormente, ou seja, atrás, pelo sacro e pelo cóccix, que esse é o verdadeiro trajeto duro do parto, que seria o trajeto de ossos, né? Então, esse seria o verdadeiro trajeto duro, que seria colocado aí na parte da pequena bacia. Mas, didaticamente, a bacia ela é dividida também em 3 estreitos, que seria o estreito superior, o médio e o inferior. Bom, o estreito superior, ele é delimitado posteriormente, ou seja, como eu falei, posteriormente atrás, né, pelo promontório, como eu até circulei em vermelho, ele seria delimitado pelo promontório e anteriormente pela borda superior da sínfise púbica, que seria aqui. Então, é como se o estreito superior fosse daqui até essa borda superior da sínfise púbica. E possui 3 diâmetros importantes, que é como nessa imagem vem falando aqui, que é o diâmetro, o antero-posterior, o transverso e o oblíquo. O estreito médio é a borda inferior do osso púbico e pelas espinhas isquiáticas de ambos os lados. O que seriam essas espinhas isquiáticas? Seriam essas espinhas aqui, essas pequenas espinhas, como eu até também circulei em vermelho, certo? Quando o bebê está aqui, nós dizemos que está no estreito médio, que, como a gente vai ver posteriormente, seria a posição 0. E o estreito inferior, ele é delimitado à frente pela borda inferior da sínfise púbica. Então, o estreito inferior é como se ele viesse daqui, da borda já inferior da sínfise púbica, e atrás pela ponta do cóccix, aqui, ó, pela pontinha do cóccix. Então, é como se o estreito inferior fosse daqui até nessa parte aqui, certo? Então, ela é dividida nesses 3 estreitos, o superior, o médio e o inferior. Existem 2 tipos de planos que são utilizados, que é o plano de Gold e o plano de Lee. Porém, o mais utilizado é o plano de Lee. Mas eu vou falar um pouco do plano de Gold. O que é esse plano? Esse plano, eles são demarcações utilizadas para ver a evolução do feto durante a saída dele, né, em relação à bacia da mulher. No plano de Gold, é como se o primeiro plano, que é como a imagem está mostrando aqui, esse primeiro plano, ele passa pela borda superior do púbis e pelo promontório. Então, é como se ele ainda estivesse aqui, ó, nessa marquinha vermelha. O segundo plano, ele vai aqui da borda inferior do púbis ao meio da segunda vértebra sacral. Então, é como se ele estivesse um pouco mais abaixo. O terceiro plano é traçado nas espinhas isquiáticas, que são essas espinhas aqui, ó, como se ele estivesse aqui. E o quarto plano é quando ele já passa pela ponta do cóccix, ou seja, a ponta do cóccix é aqui, é como se ele já tivesse passado, certo? Esse é o plano de Gold.
Existe o plano de Lee, que ele é muito mais utilizado porque ele é muito mais, vamos dizer assim, fácil e muito mais bem demarcado. O plano zero de Lee, ele corresponde à altura da cabeça fetal nas espinhas ciáticas. Como eu falei, quando a cabeça fetal ele está nessas espinhas, quer dizer que ele está no plano zero, que seria o estreito médio. Significando o encaixamento da cabeça fetal. Então, quando diz assim, o bebê está encaixado, então quer dizer que ele está nessas espinhas ciáticas, está no plano zero. Acima dessas espinhas ciáticas é o estreito superior, que no caso seria o -1, o -2 e o -3. E abaixo seria o estreito inferior, que seria +1, +2 e +3, certo? No caso, não necessariamente quando o feto ele está nas espinhas ciáticas, está no plano zero, significa que ele vai evoluir para o estreito inferior e vai nascer, né? Muitas das vezes, por N motivos, acontecem muitas coisas em que o parto acaba não evoluindo. É por isso que é utilizado o partograma, que o partograma serve justamente para colher todas essas informações, aonde o bebê está, como o bebê está. Eu avaliei a cada 1 hora, como é que ele se apresentou a cada essa hora, para ver se realmente ele está evoluindo e para ver quais são as condutas que eu vou utilizá-las. Para que não haja também até um sofrimento fetal, até um sofrimento materno. Tá? Porque a gente sabe também que não adianta ter um parto normal se não for um parto humanizado, né? Se for, não é porque eu tive um parto normal, mas será que isso foi respeitoso? Então, para que não haja todo esse sofrimento, para não haja perca de tempo, para que não haja também futuras complicações para o bebê e para a mãe, então a gente utiliza o partograma porque ali a gente tem toda a segurança e até mesmo a gente se respalda do que a gente fez durante todo aquele processo de parto. E a partir também do partograma que a gente vai ver as condutas que a gente vai utilizar. Eu vou fazer uma dança com a mãe. Eu vou... não dá mais, tem que ir para uma cesárea. Ou então, vamos para vamos ficar de 4. Vamos para um banho morno. Então, tudo isso é através do partograma. E aqui ele colocou uma imagem onde ele compara o plano de Gold e o plano de Lee, certo? Lembrando que o plano de Lee é o mais utilizado e ele é o mais limitado. Mais detalhado, na verdade. Bom, a bacia ela é dividida em 4 tipos. A ginecode é o tipo de bacia mais frequente, que é de 50%. Existe a antropóide, que é chamada bacia dos macacos, né, que é 25%. A androide, que é a masculina, 20%. A platibeloide, que é a achatada, né, que é 5%. Não quer dizer que se a mulher não tem uma bacia ginecóide, ela não vai poder ter um parto normal. Não é isso. Logo porque isso é um mito em relação ao tipo de bacia. Se ela não tem essa bacia X, ela não vai ter um parto normal. Se a mulher é gorda, se a mulher é magra, se a mulher é baixa, então quer dizer que ela não vai ter um parto normal. Não, isso são mitos. Isso vai depender de toda a evolução do parto, de todas as características dela, do feto. Então, nem nós profissionais podemos dizer, respaldar-se, garantir para a mãe que ela vai ter realmente esse parto normal. Apenas na hora lá do parto, de tudo que a gente vai poder ver. Mas a gente dá para ela todas as condições necessárias para ela ter, mas vai depender do corpo dela, do organismo e do feto. E agora aqui nós vamos ver a questão do trajeto mole. Como a gente viu, foi a parte do trajeto duro, que é o trajeto, vamos dizer assim, de osso. E o trajeto mole seria o trajeto dos músculos, que no caso é compreendido pelo diagrama pélvico-urogenital, que é justamente pega essa parte da pelve e um pouco do ânus aqui da mulher, né? E quando se precisa fazer uma episiotomia, é feito no músculo bulbo esponjoso, que seria esse músculo aqui, e no músculo transversal superficial do períneo, que seria esse daqui, certo? Lembrando que a episiotomia, quando ela não é feita de maneira com evidências de que ela precisa ser feita, e quando ela é feita sem autorização da mãe, ela é tida como uma violência obstétrica, certo?
E aí, juntando esse trajeto duro e esse trajeto mole, se dá o canal de parto. Agora, nós vamos estudar um pouco o estudo do objeto, que seria o feto. Então, assim, o feto, ele pode apresentar dois tipos de polo. É o polo cefálico e o polo pélvico. O polo cefálico, como melhor dizendo, é aquele polo em que a cabeça está encaixada, está virada para baixo, certo? Está no estreito inferior. E o pélvico é quando os pezinhos está virado para baixo, estão para baixo, certo? Não quer dizer que se a mulher o feto, na verdade, está em posição pélvica, a mulher não vai ter um parto normal. Isso também é mito de muitos médicos cesaristas que acabam inventando. Já existe hoje, né? A gente pode estar até vendo nas redes sociais, tem muitos vídeos em que pode ocorrer, sim, do feto nascer com o polo pélvico, né? Mas lembrando também que o feto, durante toda a gestação, até mesmo durante o trabalho de parto, ele pode estar se locomovendo, então ele pode estar mudando de posição. A estática fetal, né? Existe várias denominações para se localizar o feto dentro do útero. E a relação útero-fetal, elas são dadas pela atitude fetal, pela situação fetal, posição fetal, apresentação e variedade de posição. Então, são essas relações que vão denominar a estática fetal, certo? E como é que essas relações, ela pode ser estabelecida clinicamente? Como é que eu vou saber? Através da palpação obstétrica, pelo toque vaginal por ausculta e por meio de uma ultrassonografia, por exemplo. Bom, a atitude fetal. A atitude normal, vamos dizer assim, que a maioria dos fetos, né, apresentam, seria essa atitude que está aqui nessa imagem, que seria a flexão generalizada, certo? Aonde o feto ele fica fletido, com a cabeça repousando sobre o tórax e os braços e as pernas erguidas até o abdômen. Então, ele fica bem fletidozinho, bem juntinho. Nessa atitude de flexão, o feto ele apresenta duas extremidades, né, ou polos, que seria a cefálica e a pélvica. A atitude de flexão de cabeça fetal, ela é importante porque ela permite os diâmetros dessa estrutura fiquem compatíveis com a pelve materna. Porque é o seguinte, se ele está nessa flexão, que seria a flexão, vamos dizer assim, correta, e pelo pólipo cefálico, ela fica, vamos dizer assim, muito mais fácil na hora do nascimento, por a estrutura ficar compatível, do feto ficar compatível com a estrutura da pelve materna. E aí existem N fatores que vão influenciar naquela atitude. Por exemplo, anomalias do contorno da cavidade uterina, se a cavidade uterina da mãe tem algum tipo de anormalidade, se essa parede uterina ela tem um grande relaxamento, por quê? Porque se ela tiver um grande relaxamento, se ela não tiver contraída de forma correta, obviamente o feto ele vai ter mais chances de se locomover dentro daquele útero. A quantidade de leite amniótico, por quê? Porque quanto menor a quantidade, mais acentuada vai ser essa flexão, certo? Porque ele não tem aquele líquido para se proteger, então ele vai ficar cada vez mais fletido. Anomalias do pescoço, porque ele não vai ter aquela facilidade de fletir, né? E assim, os fetos que não realizam essa flexão, eles são chamados de defletidos. E aí existe a deflexão de primeiro, segundo e terceiro grau. Agora a gente vai ver um pouco sobre os graus de deflexão. São diagnosticados com a entrada fetal, a partir do estreito superior por meio do toque vaginal e da identificação das fontanelas e de outras estruturas. Então, essa questão da deflexão, se eu vejo se ele está fletido correto ou não, é através do toque. Né? E através também do toque que eu posso estar identificando os tipos de fontanela que eu vou estar tocando. Então, o de primeiro grau seria a posição normal, né? Onde a cabeça fetal, ele tá em um ângulo de 90 graus entre o mento e o externo, certo? Então, tá naquela posição certinha que a gente viu. A de segundo grau a cabeça, ela tá pendida um pouco mais para trás, certo? Aonde o mento e o occipito
certo? Onde o mento e o occipito, eles estão no mesmo plano. Então, em vez de ele estar assim, ele vai estar assim. E a de terceiro grau é chamada de apresentação de face. É quando, ao tocar, eu toco a face do bebê, a face do feto, certo? É como cabeça e nariz, certo? E nesse grau, ela tem uma extensão máxima da cabeça, certo? É como ele ficasse bem estendido. E é também na flexão normal, né, que eu vou tocar exclusivamente a lambidoide. Na deflexão de primeiro grau, eu vou tocar simultaneamente as duas fontanelas, a bregmática e a lambidoide. E a deflexão de segundo grau, eu vou tocar somente a bregmática, certo? Já de terceira, como eu falei, eu não vou tocar nenhuma fontanela, eu vou tocar apenas a face do bebê, como o nariz e a boca. Nessa imagem aqui, a gente pode estar identificando. Essa primeira aqui seria a imagem, a flexão correta, como eu mostrei para vocês anteriormente. Essa daqui já seria a de primeiro grau, aonde ele está um pouco mais defletido. E aqui, no caso, eu tocaria a fontanela lambidoide e a bregmática. Essa daqui, eu só tocaria a bregmática. E essa daqui, eu tocaria a face, como eu falei, como nariz e olhos, por exemplo, e boca. Bom, em relação à situação fetal, nós podemos ser classificados em 3 tipos de situação, que seria a longitudinal, a transversal e a oblíqua. E todas essas características da situação fetal, para me identificar, eu identifico através das manobras propedêuticas obstétricas, certo? Lembrando que essas manobras só podem ser realizadas pelo obstetra. Então, a longitudinal, ela é a mais frequente, né? Ela é uma relação paralela em que os eixos longitudinais do feto e da mãe são iguais, ou seja, é como se aqui, né, como eu estou mostrando para vocês aqui na imagem, ó, aqui está a situação da mãe longitudinal e aqui está a do feto. Então, é como se o eixo longitudinal da mãe, ele estivesse paralelo com o do feto que está aqui. A transversal, que como o próprio nome fala, ele é transverso e ocorre mais em multiparidade, placenta prévia, anomalias, e ele fica perpendicular ao útero, né, como a imagem está mostrando. A oblíqua é como se, vamos dizer assim, ele ficasse transverso, né? Ele ficasse transverso no útero da mãe em um ângulo de 45 graus. E ele torna-se sempre longitudinal ou transversal durante o trabalho de parto normal. Porque assim, como eu falei para vocês, o feto, ele, em todo a gestação e até mesmo o trabalho de parto, ele pode estar, assim, mudando de posição, certo? Só que, assim, os médicos, muitas equipes cesaristas, eles criam esses mitos com as mães. Dizem, seu filho tá transversal, não vai dar para ter um parto normal. Seu filho tá pélvico, não vai dar. Então, assim, eles não tentam explicar para a mãe o que pode acontecer, não incentivam, logo porque eles não apoiam isso, né? Porque são médicos cesaristas, são equipes cesaristas, e eles acabam impondo esses mitos. Assim como, a circular de cordão, assim como a questão da bacia, como eu falei. Então, assim, tem vários mitos. E a mãe, muitas vezes, né, por confiar na figura médica, ela não tenta ela não tenta se informar, não tenta pesquisar, não tenta mudar de médico, acaba se acomodando naquilo mesmo. Então, é por isso que hoje, no Brasil, é um dos países com maior taxa de cesáreas no mundo. E agora a gente vai falar da apresentação fetal, né? Que ela pode ser cefálica, pélvica ou córnica. Lembrando que na situação longitudinal, né, como eu falei, que ele fica deitadinho, né? Ele apresenta a apresentação fetal pode ser cefálica ou pélvica, né? Porque ele está nessa posição, então a cabeça pode estar para baixo ou os pés estar para baixo. Já na situação transversal, ele pode ser córnica, também denominada de transversal, né? Ele pode estar transverso.
Ó, como a gente pode ver, aqui seria a cefálica, seria a pélvica e seria a transversal, ou também córmica. A apresentação cefálica ela é a mais comum, que é 95% de todos os nascimentos. E, como eu falei, ocorre quando o pólipo cefálico ele se insinua por estreito superior. Ele pode ser classificado como apresentação de bregma, né, que é quando a cabeça, ocorre quando a cabeça fetal está em deflexão de primeiro grau, ou seja, ela está normalzinha lá. A de fronte, que é quando ela está com a deflexão de segundo, não, no caso, a deflexão de primeiro grau seria quando ela já tá um pouco mais defletida, né? A de fronte seria quando a cabeça ela já está em deflexão de segundo grau, ou seja, quando eu pego apenas na bregmática. E a de face, como o próprio nome já fala, já seria a de terceiro grau, que é quando eu pego no nariz, nos olhos. E a apresentação de vértice, occipito ou simplesmente cefálica fletida, quando o feto está em atitude fletida, que seria normal, certo? Lembrando que essa apresentação de face, ela deve ter um pouco de cuidado por conta, assim, como eu falei, é identificada pelo toque. Então, quando a gente identifica pelo toque, a gente vê, né, se ela tiver em deflexão de terceiro grau, a gente vê que ali está o nariz, o olho. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para não machucar o feto, né, para não causar ferimentos ou machucar ele. E aí, como eu falei para vocês, aqui seria a de face, a de fronte e a cefálica fletida, que seria, vamos dizer assim, a mais comum, né, a mais anormal, que seria o certo. A pélvica, no caso, ela é a completa, que é o quê? Que é quando o feto assume a atitude fisiológica, pois as coxas estão fletidas e aconchegadas sobre o abdômen e as pernas estão fletidas junto às coxas, que é aquela imagem assim, que eu mostrei para vocês no começo. A incompleta, que é o módulo de nádegas, ou seja, as pernas estiradas e todo o corpo pernas estiradas e todo o membro inferior rebatido de encontro à parede anterior do tórax. Ou seja, a de nádegas é quando ele tá com o bumbum na parte de baixo, certo? É quando ele está como se ele estivesse sentadinho e o bumbum tocando essa parte de baixo. A incompleta modo de joelhos é quando as coxas elas estão estendidas e as pernas estão fletidas sobre a coxa. E os de pés é quando pernas e coxas estão em extensão completa, certo? É como se literalmente eles estivessem em pé. Vou mostrar para vocês aqui a imagem. Isso aqui seria a pélvica completa. A pélvica incompleta de nádegas, ou seja, ele tá com o bumbum encostado, certo? E vocês veem, como estava na descrição, os membros inferiores para cima. E aqui de pés ou de joelhos. No caso aqui, seria de joelhos, ó, porque as coxinhas estão fletidas, e de pés, porque tá literalmente como se ele tivesse sentado, as perninhas saindo. E a apresentação córnica, como eu falei para vocês, os membros, eles são a parte fetal que ocupa a maior parte do estreito superior e nele irá insinuar. E lembrando que nessa questão da apresentação córnica tem que se ter também um pouco de cuidado, porque é nela que se pode encontrar a questão da distócia. E a distócia deve ser feita por um profissional qualificado, porque senão pode gerar sofrimento fetal, até mesmo chegar a um óbito fetal, né? E se não chegar a um óbito, pode gerar uma contusão no ombro da criança, né? Então, assim, tem que ser uma equipe, tem que ser um médico ou enfermeiro que seja qualificado em distócia. E agora a gente vai falar da altura. A altura nada mais é do que aquele que eu já tinha falado para vocês, que seria o plano de Lee. Só que existe, nessa parte da altura, né, existe algumas especificações. Por exemplo, quando a gente fala alto e móvel, quer dizer que não está em contato com o estreito superior. Ou seja, é quando não, a gente, só relembrando, né, o estreito superior seria o -1, o -2 e o -3. Então, alto e móvel seria quando ela não está em contato aqui. Então, o feto ainda está bem lá em cima. Ajustada, ocupa a área do estreito superior, ou seja, ela já está nessa parte aqui. Fixa é quando seria já no estreito médio. Por quê? Porque quando pelo palpar eu não consigo mais mobilizá-la, ela já está encaixadinha.
insinuada quando a maior circunferência da apresentação transpôs a área do estreito superior, ou seja, quando a maior parte do feto já passou por essa parte do estreito superior. Então, é basicamente isso. A posição fetal existe dois tipos, existe a direita e existe a esquerda. A direita, como a própria imagem fala, que é quando o feto ele está voltado para o lado direito materno e a esquerda voltado para o lado esquerdo materno, sendo que essa daqui seria a mais comum, certo? A força nada mais é do que contração. Então, o músculo uterino, que seria, no caso, miométrico, ele é um músculo liso, assim como os demais músculos lisos do nosso corpo. Então, durante o trabalho de parto, as contrações, ela têm início na parte superior do útero, que seria o fundo, propagando-se por todo o órgão em aproximadamente segundos. Então, ela começa no fundo e se propaga para todo o útero. Uma propriedade singular do miométrico é sua capacidade de preservar parte do encurtamento ocorrido durante a contração. Então, é como se tivesse uma memória daquela contração, como a gente vai ver. Então, o que acontece? Ocorre a contração do miométrio. Após essa contração, ocorre o encurtamento dessas fibras no fundo e que se propaga para o corpo do útero. Logo depois, essa contração termina e os músculos relaxam. Quando eles relaxam, consequentemente, vão encurtar essas fibras, né? Essa musculatura. Então, não, só um minuto. Ocorre a contração do miométrio, né? Depois ocorre o encurtamento das fibras no fundo e corpo do útero. Logo depois desse encurtamento, ocorre a contração termina e os músculos relaxam. Logo depois, como aqui vem falando, logo depois, as fibras, elas não retornam ao tamanho inicial. E elas, cada vez mais, como aqui vem falando, elas vão ficando mais curtas do que a contração. Então, é como eu falei, é como se ela tivesse uma memória. Então, cada vez que esse músculo se contrai, quando ele volta ao normal, ele vai diminuindo essas fibras, até ocorrendo o encurtamento contínuo dessas fibras na parte superior do útero, resultando em diminuição progressiva da cavidade uterina. Espaçamento do tecido muscular na parte superior do útero, menos espaço na parte superior do útero e o feto forçado a descer. Ou seja, ocorre a contração do músculo, do miométrico, ocorre o encurtamento dessas fibras. Aí a contração termina e os músculos relaxam. Quando eles relaxam, essas fibras vão ficando cada vez menor. Como eu falei, elas têm essa memória. Elas vão ficando cada vez menor. Então, à medida que essas fibras vão ficando cada vez menor, consequentemente, o útero vai ficando cada vez menor. Até que ele vai expulsando, né? Ele vai forçando o feto a sair. E aqui, vem falando que à medida que essas fibras musculares, elas são encurtadas durante as contrações, elas tracionam o colo uterino contra a cabeça fetal, fazendo que ocorra a sua dilatação e o apagamento e esvaziamento. Lembrando que o que seria esse apagamento? O apagamento é quando ocorre, quando o colo do útero ele fica completamente fino, já pronto para ocorrer a saída do feto. Como eu mostrei aqui na imagem, ó, essa primeira aqui seria o colo grosso, certo? Ó, depois 50% já apagado, depois o esvaziamento completo. Ó, aí já nessa outra, o colo impérvio, que é parcialmente dilatado. Aí aqui seria parcialmente ainda dilatado e a dilatação completa. Então, esse seria o apagamento. Então, à medida que essas fibras, elas vão se encurtando durante as contrações, elas vão tracionando o colo do útero contra a cabeça fetal, fazendo com que ocorra a dilatação e a saída do feto. Aqui estão as minhas referências que eu utilizei, certo? Espero ter sido bem clara para vocês. Agradeço pela oportunidade que o Congresso está me dando. Qualquer dúvida pode estar mandando para o meu e-mail, vou estar repassando o e-mail para o coordenador do Congresso. Qualquer coisa, estamos aqui para tirar as dúvidas. Espero ter gostado. Boa sorte!